Olá pessoal, aqui é Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje vamos dar aqui início a mais uma conversa. Alguém que eu queria trazer aqui há muito tempo, mas por dificuldades de agenda e porque é uma pessoa muito difícil de apanhar, foi difícil trazer aqui. Temos connosco hoje o João Pimentel, do canal do YouTube. É a tua vez. Tudo bem, João? Olá, viva, boa noite. Tudo Isto bem, estamos bem, estamos bem. Estamos prontos aqui para uma pequena conversa. tenho andado atrás de ti com uma agenda super ocupada, nunca te consigo apanhar. Ah, sabes, isto, sou uma pessoa muito multifacetada, tenho muitas atividades, muitas atividades. Muito bem, muito bem. Então, e para nós sabermos todas essas atividades e todas essas múltiplas facetas, vou fazer aqui a pergunta que faço sempre a toda a gente. Quem és tu, João Pimentel? Isso dava aqui já para uma noite inteira a gente poder ficar aqui a falar sobre quem sou eu. Olha, eu sou casado, tenho dois filhos. É uma boa entrada, né? É, Ah, só isso está muito que fazer. Isso está muito que fazer. Não, já são crescidos, pá, é tudo malta já crescida. Sou engenheiro informático, trabalho no Hospital de Porto Alegre, faz parte da Unidade Local de Saúde do Norte de Alentejano. Faço administração de sistemas, principalmente gestão de utilizadores, portanto, tudo o que tem a ver com pessoas novas que chegam à instituição, eu faço o registro delas na instituição e dou-lhe todos não, dou-lhe os privilégios que elas devem ter nos acessos às aplicações, aplicações médicas, o correio eletrónico. Portanto, faço toda essa parte dessa gestão. É uma equipa que somos 11 que trabalhamos lá, somos 13, peço desculpa, 13, porque dois estão no Hospital de Elvas e os outros 11 estão no Hospital de Porto Alegre. E faço parte dessa equipa e lido com essa parte toda que tem a ver com a administração de sistemas. Tu és E depois aquela tenho, pessoa a quem telefonam a dizer, isto não está a funcionar, e tu dizes, sim, é ligar e desligar, que isso fica bom. Exatamente, nós temos uma linha de helpdesk e de acordo até com uma série inglesa muito engraçada, que a primeira gravação que surge é já desligou o equipamento e voltou a ligar antes de fazer mais qualquer questão. Sim, também faço o apoio do helpdesk, de atendimento. Claro que trabalho numa segunda linha, onde os primeiros pedidos são triados e normalmente quando são coisas relacionadas com aquilo que eu faço, depois a chamada é passada para mim e também estou muito tempo ao telefone, mesmo muito tempo. Muito Imagino, tempo imagino. mesmo. E Pronto, e para para, além disso, são o hobby normal de gostar muito de tecnologia e os jogos de tabuleiro. Portanto, também já fiz em tempos, agora eu estou um bocadinho mais afastado, uma perninha na fotografia. Tenho duas máquinas porreiras e de antes fazia mesmo muitas fotografias. Mas depois a pandemia quebrou tanto ritmo, tanta coisa, que a gente agora, pronto, agora aos poucos, se calhar, sou capaz de tomar balanço de novo para abrir, para ver se também, para a gente distrair as ideias, né? Porque a informática cansa muito e todos os dias estar sempre com esta chatice dos computadores na frente, né? Mas pronto, se calhar essa é a razão é pela qual assim. tu jogas jogos de tabuleiro, não? Sim, sim, pois os jogos de tabuleiro são de facto uma distração muito grande e são coisas. Olha, estava-me a lembrar do Dreaming with Board Games, não é? Que é também um blog que existe por aí, que é a gente sonhar com aquilo, para distrair as ideias e os jogos de tabuleiro são de facto uma maravilha mesmo. Então, e como é que foi o teu percurso como jogador de jogos de tabuleiro? Conta lá. Olha, eu sempre gostei muito de jogos, principalmente até primeiro para aquela fase dos puzzles. O meu pai dedicou-me com puzzles, com não falo daqueles puzzles de pecinhas, de encaixar pecinhas, são mais puzzles de a gente resolver enigmas e fazer tudo Uhum. isso. O cubo de Rubik era para mim foi uma das coisas que me ajudou muito a desenvolver e eu fazia, tenho uma coleção incrível de cubos. E depois, o meu pai também gostava muito de jogar, jogávamos muito ao Crapo, que é um jogo de cartas muito interessante, com dois baralhos em que há um confronto direto entre dois e tem umas regras muito rígidas, muito apertadas, onde nós temos que desenvolver uma maneira de distribuir as cartas
que eu também mais tarde até convenci a minha filha a jogar, ela adorou, não sei se tu conheces, o Crapo é de facto Acho que não. excelente, é um jogo de cartas fantástico. Qualquer dia, estou mesmo à espera que um dia destes apareça para aí uma reimplementação, não é um jogo de vasas, mas como está na moda os jogos de cartas de vasas, talvez um dia destes apareça para aí o Crapo. O Dominó também era um dos jogos que o meu pai adorava e que a gente também jogava muito. Epá, e sabes que estas coisinhas vão ficando e depois, com a tecnologia por perto, vai havendo sempre interesses, a gente vai sempre andando à procura de interesses. E tudo começa com, olha, até te digo que o jogo mais antigo que eu tenho é um jogo que chama-se Toten, que mais tarde foi implementado pelo Battleline, que é um jogo do Reiner Knizia, que é um jogo de 1999. Portanto, não é um jogo muito antigo, mas é um jogo ah, que uma vez comprei numa loja em Espanha. Por acaso. Achei piada, ou eram umas cartas engraçadas, uma coisa, pá, e a partir daí, fazendo uma pesquisa, interessei-me só conhecia aquele, o René Knizia, quem diria na altura, estamos a falar mais ou menos em 1999, por aí. Havia um colega meu no hospital, um médico cirurgião, que é uma pessoa que tem uma coleção enorme de jogos de tabuleiro, na altura não tinha, né? Também foi crescendo. E em conversa eu disse que ele tinha comprado, e ele disse, compraste? Olha, tenho lá muitos. E foi através dele, que é o Dr. Eduardo Soeiro, que ele até já foi várias vezes à Leiria Con, agora está um pouco mais afastado, mas ele na altura, ele é que me começou a emprestar jogos. Lembro-me de quando saiu o Carcassonne, ainda o BGG tinha sido implementado e era uma coisa muito gira, que era um fórum cheio de quadradinhos, e por acaso na altura foi curioso, estamos a falar mais ou menos no ano 2000, foi curioso que há filtros dentro da rede da saúde. E o BGG foi um dos primeiros sites a ser bloqueados porque fazia referências a gaming. Ok. Nós, dentro da gestão da saúde, não tínhamos o site onde íamos procurar as curiosidades, que na altura não tem nada a ver com o que é agora, eram coisas básicas, simples, não é? E eu, pronto, como tinha algumas facilidades, ele arranjou-me um Carcassonne, lembro-me uns sarões que a gente jogou ao Puerto Rico, uma coisa fantástica, um jogo que a gente, pá, e nunca mais joguei, eu adorei, foi um jogo que me chamou tanta coisa, pá, interessantíssimo, que é, Olha, somos dois também. Joguei ainda muito hoje, ainda hoje falam, Puerto Rico no início e depois nunca mais ui, voltei àquilo. ainda hoje falam naquele que eu não gosto nada, que é o Concórdia. Mas o Puerto Rico, para mim, é pá, fantástico mesmo. E repara que há aqui uma comparação. A gente assumir um papel cada vez que está a fazer toda aquela. É pá, foi um jogo que me cativou bastante. Outro jogo que eu gostei muito, e andando um bocadinho mais para a frente, e estou-me a recordar, eu estou-me a recordar, tomei algumas notas, mas estou-me a recordar do Blue Moon. Porquê? Ok. Porque ele tinha. Eu também tenho Blue Moon, mas a versão que eu tenho não é igual à dele. Ele tinha uma que são com umas cartas enormes. As cartas agora são mais pequenas, aquilo eram cartas enormes. Eu lembro-me uma vez estarmos no café a jogar, os dois, numa esplanada, toda a gente achava que a gente não devíamos estar bem da cabeça, estávamos a jogar um jogo de cartas daqueles com bonecos, nem sequer era os trunfos normais, né? E aquilo é um jogo muito rápido, porque aquilo ao dá, aquilo tem três dragõezinhos, pá, dá, não dá. A gente às vezes na primeira jogada domina logo o adversário, mas é um jogo que tem ali, é muito giro, mesmo muito giro. Também é Renner Knizia, o Blue Moon. E lembro que a gente jogou aquilo, pá, e um miúdo passou por nós e quase que ia derrubando a avó, ficou virado para trás a ver a gente a jogar aquilo, pá, que era Blue Moon. Pronto, é pá, isto depois foi andando, Agrícola foi um jogo com que eu consegui conquistar o meu pessoal aqui em casa, parecendo que não, porque começámos a jogar com o básico. Já estamos mais ou menos aí aqui em 2008. Porque o pessoal gostava de jogar e tínhamos alguns, e tinha o hotel, tinha a bolsa, eh, e outro que não posso mencionar aqui neste canal, né? Podes, podes, podes. Toda a gente tem, a gente às Até eu vezes tenho um. fala, mas toda a gente acaba, claro, toda a gente acaba por ter, pronto, mas não interessa, para sempre, adiante. Epá, e foi nisso, foi baseado o Dominion, é a primeira vez que joguei o Dominion. Pá, eu comecei a pensar, então, mas será que o que é isto que está aqui? Uma caixa com 500 cartas.
epá, parecia confuso, não é? Epá, aquilo é um jogo que tem uma beleza tão grande e joga-se tão facilmente. Aquilo é só uma questão da gente começar a aprender aquilo. A partir daí é fazer combinações de várias. Pá, pronto, naturalmente que estes jogos eu não os tinha, era o doutor que os tinha e era ele que ia emprestando. Eu trazia carradas de jogos cá para casa e punha sextas-feiras, sábados, era dia do pessoal começar, porque o pessoal aqui, a família, o António, João e a Antónia, a Joana e a Marina adoram jogos de tabuleiro e aquilo que eu ponho, eles jogam, porque é que eu faço a investigação, digamos assim, né? Quando tu dizes o E pessoal, pronto, é a tua digamos que, família. Ou seja, jogavas com a família. sim, jogo com a família, sim, claro. Pronto, e por vezes com o doutor, era também com o doutor Soeiro. Tinha muitos jogos emprestados. Olha, lembro-me, por exemplo, quando saiu o Ticket to Ride, a versão já Europa, que ele trouxe uma cópia de França, que é La Aventure del Terrain, qualquer coisa do género, que ele tem um nome assim muito estranho, que a gente jogou e pá, adorámos o jogo. Adorámos o jogo, pá, foi uma coisa fantástica. E tivemos muitos anos sem o jogar e agora ultimamente já voltámos a jogá-lo e pá, parece que é um jogo que, pá, aquilo é giríssimo jogo, é interessantíssimo. E o Ticket to Ride, pronto, são coisas que vão ficando e a gente às vezes guarda recordações desses jogos que temos, né? Que jogámos anteriormente e agora com tanta coisa que sai, a gente às vezes esquece que aqueles jogos foram os que nos chamaram para o Hobbit e para nós estarmos distraídos com isso. O salto grande, até te digo, é uma referência. Foi com o jogo de 2013, que é o Trench. O Trench foi um jogo lançado em Portugal pelo Rui Alípio Monteiro e marcou-me um bocado pelo seguinte: eu fui a primeira cópia do Trench entregue em Portugal foi para mim. Pá, por uma simples, digamos, insistência minha, porque não havia assim tanta coisa que fosse lançada em Portugal. E eles, numa brincadeira, numa conversa, eu disse: Olha, eu gostava de ter. E eles disseram-me que tinham estado a fazer a produção do jogo, o jogo estava com algum atraso, tanto que eles primeiro mandaram uma peça, por acaso ainda hoje publiquei, faz hoje 10 anos, não faz hoje, faz daqui uns dias, 10 anos, que eu publiquei o meu primeiro vídeo de unboxing, que foi exatamente o unboxing do Trench. Ui, é assim tão Foi no antigo o dia canal? 19 de fevereiro, mas não foi no canal É a Tua Vez, foi num Ah, canal que ok. era meu, o canal João Pimentel. E foi nesse dia que eu publiquei. E pô, a partir do trecho é que eu comecei a comprar jogos quase sem fim. Aí foi a minha desgraça. Foi a minha desgraça. Quantos jogos é que tu tens? Quantos jogos é que tu tens? Nesta altura deve ter 450, mais ou menos. Tenho registados 415, acho eu, 415, sim, 417. Esta semana já vieram mais dois. Tenho 417 registados, e depois tenho outros que são feitos por mim e eu não os tenho registado. Pronto. Mas são jogos que vão à mesa mesmo e que a gente joga a eles. Mas não são, digamos, eu só tenho registado aquilo que eu considero que veio comprado e em caixa, ou oferecido, né? Aqueles que eu fabriquei, eu não os tenho registado lá. Tenho-os como se fosse uma wishlist, digamos assim. Mas Fa- tenho o jogo. Fabricaste em que sentido? O design é teu? Tu é que Desde fizeste o jogo? não, 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 ainda não estou nesse nível. Ah, fabriquei o jogo, imprimi o Ah, ok. tabuleiro, imprimi as peças, fiz os dados, pronto, fiz o jogo, fiz as cartas, sabes? E foi, pronto. Comecei com um canal pessoal e foi aí que, pronto, foi aí que se deu mesmo a explosão. Foi quando, mais ou menos depois de 2013, foi quando eu comecei a jogar mais. Ok, ok. E tu vives em Porto Alegre, não é? Sim, eu vivo em Porto Alegre. Como é que é Vivo ser aqui numa um. terrinha a 7 km de Porto Alegre, Ok. que, Como é que. que chama-se Santiago. Santiago. Ok. Então como é que é ser board gamer aí em Porto Alegre, nessa zona do país? Epá, epá, é muito complicado porque, olha, antes da pandemia, nós estávamos a fazer uns encontros regulares no museu. Pá, isto é um trabalho de persistência. Na primeira sessão foram 7 pessoas, na segunda foram 12, na terceira já foram 20 e tal pessoas. Epá, e estávamos já com um ritmo muito interessante. E quebrou-nos este ritmo que a gente estava a ter de já termos, porque as pessoas não sabem o que é isto.
Agora, com a pandemia, até aconteceu uma coisa engraçada. Muita gente como foi obrigada a ficar em casa e queriam distrair os filhos das tecnologias. Houve colegas meus que nunca ligaram aos jogos de tabuleiro que me pediram jogos emprestados, foi interessantíssimo, não é? E pronto, agora, portanto, é muito difícil aqui ainda convencer as pessoas que isto é um modo de distração, não é nenhuma seita que a gente está a convencer as pessoas para ir para alguma coisa. Epá, é uma maneira de nós podermos distrair, afastar um pouco de tecnologia e socializar, porque estamos a jogar e estamos a socializar. Aqui não há. Muitas pessoas pensam que também é por competição, para demonstrar que a gente é que sou maior e que sei jogar. Não é nada disso. Estás a perceber? Há aqui um pouco essa ideia. Porque se eu for convidar alguém para jogar, a pessoa fica com aquela sensação de que, isto vem convidar porque sabe jogar a isto. Não, não é uma questão de saber jogar, é uma questão de também querer que a pessoa jogue para ter um parceiro, mais um parceiro para jogar. É esse o objetivo. E não tem sido fácil. Pronto, nesta altura, estou em negociação com a Câmara para. Não é propriamente uma negociação, faltam dois ou três pormenores para na biblioteca retomarmos os encontros quinzenais ou mensais, ou quer, pronto, haver alguma regularidade em que a gente se possa mostrar os jogos que eu tenho e até ajudando também as editoras portuguesas, não é? Pomos uns joguinhos na mesa, quem aparecer aparece, estar ali com momentos de descontração e boa disposição, longe das tecnologias e jogarmos os jogos. Estou nessa fase de faltar reunir com o vereador para discutir mais dois ou três pormenores, para podermos ter uma sala. Como o meu horário é um pouco apertado e eu só tenho disponibilidade ou nos sábados ou nos domingos, e por uma questão de haver também um funcionário responsável pelo local, é Uhum. aí que está um pouco o entrave. Pois, Mas o que acontece é que, como eles agora fizeram uma obra na biblioteca e há uma sala que está independente do resto, à partida, se eu ficar com disponibilidade de acesso direto a essa sala sem passar pelo resto, já se torna mais fácil. é verdade. Portanto, Isto é mesmo um é caminho de assim, ainda alguma insistência. está no. Sim, tem que ser mesmo, pá. Ou seja, então só conheces, para além da tua família, outro board gamer em Não, Porto não, Alegre. não, já tem, não, aqui já há mais agora, Ah, mais, boa. já há mais, já há mais, está veio um grande amigalhaço, agora já é amigalhaço, não era, mas de Coimbra veio para cá trabalhar, a primeira coisa que fez foi procurar quem é que tinha jogos de tabuleiro, epá, 2 dias depois já estavam sentados a uma mesa os dois a jogar, veio logo cá a casa, pá, adoro jogos de tabuleiro, já também dois enfermeiros, um de Alter do Chão e outro do Crato, também já estão, no Crato inclusive ele já está a querer formar um clube lá no Crato, porque Muito bom, ele muito bom. levou alguns jogos que eu lhe arranjei, entretanto ele comprou outros, faço umas sessões de tipo de learning, ele põe o Everdell em cima da mesa e eu vou daqui explicando as regras para a família e depois ele joga com os amigos e depois manda dúvidas, quer dizer, vai-se jogando versões diferentes do jogo até se chegar à versão final que está nas instruções. Pois pronto, é à distância, mas vamos conseguindo. Não, não, agora até estou um pouco mais animado com isso, porque noto também que mesmo no próprio hospital as pessoas no corredor encontram, então a maior parte do tempo é teletrabalho, só vou uma semana por mês ao hospital, fisicamente estar lá, e noto que as pessoas quando me encontram veem muita coisa no Facebook, já se interessam e perguntam-me quando é que a gente agora faz, e já estou a ver, há muita gente que ficou com essa expectativa de saber o que são os jogos de tabuleiro. Muito bom, muito bom. Então, e Tem que disseste, aproveitar este balanço, não é? pois, é que aproveitar, e isto é mesmo assim, depois Claro, as coisas começam a crescer por si próprias e começa a haver o efeito desmultiplicador e o efeito claro. multiplicador de ter outras pessoas e de temos também agora outras plataformas e outro meio de chegar às pessoas também. Claro. O, disseste que tinhas criado um canal pessoal, então e quando é que te lembraste de criar então É a Tua Vez, já como um canal de YouTube dedicado a jogos de tabuleiro? E Olha, porquê? E porquê já agora? epá, quer dizer, como eu sou uma pessoa muito ligada às tecnologias, né? E como gosto da fotografia, foi um pouco ligar isto do vídeo com a fotografia, desculpa, com o hobby em si. Como já tinha alguns jogos, tanto que os meus primeiros unboxings foram feitos em cima da mesa da cozinha, com uma câmera ali toda meio torta e tal, com uma luz a apontar e não sei o quê, e fui fazendo. E o que acontece é que, eh, quando foi.
quando foi desculpa, foi em Viana do Castelo, quando fui a primeira vez a Viana do Castelo, ao Mosteiro de Tibães, que houve lá o Braga, Braga, Braga. BragaCon, é isso, Braga, foi Braga. Era. Peço Como desculpa, é que se chamava? Era. Não me lembro. Era Augusta também não, Con. Era Augusta Con, né? Augusta Con, isso, Augusta Con. Eu fui ao Mosteiro de Tibães, fui daqui com a Joana, e quando estava lá, vi muita gente abordar-me e falarem comigo, uh, pá, porque seguiam as coisas, faziam, quer dizer, eu só fazia os unboxings na altura, e as pessoas diziam-me, "Então, mas reconheciam-me, percebes? Epá, eu fiquei, digo assim, se calhar tenho que fazer qualquer coisa um pouco diferente. Pronto, eu faço isto mera diversão. Dá-me imenso prazer montar as câmaras, faço, ponho 3 câmaras, ponho um microfone, ponho as luzes, faço não sei quantos ensaios para depois abrir uma caixa em 5 minutos. Mas eu faço porque gosto de fazer aquilo, porque sinto-me entretido com aquilo, sabes? Tem mais a ver com isso. Eh, entre, como, como uma coisa personalizada, era uma coisa simples. Olha, vou criar aqui uma marca. Pronto, vou criar uma marca. Olha, vou criar aqui, é a tua vez. Acabou-se. E fiz um logotipo, que entretanto o Ricardo, depois de Viena, já teve a gentileza de assim, vamos dar uns toques nisso. E ele alterou, e eu concordei com o que ele fez, e adotei o que ele me mandou. E pronto, olha, foi uma coisa que começou assim, pronto, não teve. Foi simplesmente só para isolar um bocadinho, porque, como é que é dizer? Porque eu tinha intenções de fazer outras coisas no meu canal pessoal, fazer outro tipo de brincadeiras. E então, ao menos, isolava aquilo que era jogos de tabuleiro, eu punha à parte. E aí, pronto, foi aí que criei o canal. Muito bem. E normalmente os vídeos de unboxing, há quem faça até algumas críticas que dizem que são vídeos menores e que são vídeos que não têm grande importância ou relevância, mas no teu caso, eu acho que tu levas os unboxings a outro nível. O que é que tu tens a dizer isto? Será que o unboxing é uma arte? Há aqui uma arte de fazer unboxing? Olha, eu não considero. Olha, eu até falo para mim que os meus unboxings são os mais horríveis que pode haver. Não, sabes, é assim. Eu faço meramente por diversão. Sei que perfeitamente que o unboxing não vai para além de uma visualização por pessoa. Porque é assim, há pessoas que gostam de ver e também vejo alguns, não é? Porque gostam de saber, de facto, às vezes há edições especiais, quando é assim, acabam por ter até algum conteúdo, alguma visualização para verem se de facto as peças vêm lá todas, em termos comparativos, em termos de dúvida, às vezes a pessoa, será que aquilo que vem na minha caixa é mesmo o que vem lá na caixa? E já me aconteceu isso, eu fazer um unboxing e depois fui ver outro, porque parecia-me que aquilo não era bem aquilo que devia de vir lá estás a ver, que vinha lá dentro. É mais nesse sentido. Pronto, a pessoa vê e se calhar não volta a ver. Não é? O que é que a gente lá de fazer? Epá, meramente por isso, para tirar alguma dúvida. Eu não considero que seja um conteúdo menor, mas também não é preciso muita arte para abrir a caixa, né? Ah, pronto. O que pode é ser um bocadinho complementado, não é? E isto também tem a ver depois com o conhecimento que a pessoa vai adquirindo quando está a fazer o unboxing, dar alguma explicação, nem que seja vá, algum detalhe histórico, algum detalhe do autor, o que é que ele já fez até aquele momento e o que é que poderá dar. Portanto, só esse complementozinho é que pode, de facto, diferenciar do unboxing normal. Mas atenção, que no canal é tu vês também lá outro tipo de conteúdos. E houve conteúdos que em tempos que ninguém os fazia e que o É a Tua Vez fez. Então, que conteúdos são esses? Diz lá. Opa, então são conteúdo. Olha, um dos canais de tecnologia em Portugal e que já ganhou 3 anos consecutivos um dos melhores blogs de tecnologia em Portugal, que é o Peopleware, convidou-me para fazer alguns vídeos sobre a temática, o maravilhoso mundo dos jogos de tabuleiro. Estamos a falar de há 4, 5 anos atrás.
e está no meu canal, e estão publicados por eles, vídeos sobre algumas mecânicas, algumas instruções de alguns jogos que saíram na altura. Portanto, não são só unboxings. E cada vez menos eu estou a fazer os unboxings, cada vez mais estou a fazer coisas noutras áreas, né? Então, que tipo de Também vídeos? compreendo, tenho que diversificar. Eu adoro fazer os comparativos. Ok, Tenho sempre muita audiência nos comparativos. Agora, por exemplo, estou a preparar fazer a comparativo do Gaze to Western Trail normal com o Argentina. ok. Uh, eu fiz o comparativo do Splendor, tive montes de comentários, as pessoas acharam bastante interessante, inclusive pronto, uh, o Catan Plus é um dos vídeos que eu tenho mais visualizações, onde faço a apresentação de todo o detalhe que há no Catan Plus em comparação com o normal. Portanto, isto também tem a ver um pouco com o tempo, sabes? Com tanta ocupação que tenho que me limita por vezes a fazer coisas. E como eu gosto de fazer, não fazer em cima do joelho, fazer assim de seguida, com um scriptingzinho e fazer as coisas como deve ser, às vezes rouba-me um bocadinho a audiência do canal em não ter mais tempo para poder fazer coisas giras. Pronto, mas olha, é o que há, estamos aqui desarrascando. Vai-se fazendo, não é? Dentro Ah, do claro, possível. claro, claro. E outra coisa que tu tens feito também, ultimamente, e acho que tens apostado bastante nisso, é a produção e a impressão de peças tridimensionais, ou seja, impressão 3D como apoio a jogos de tabuleiro. Como é que isso começou e o que é que tens feito e para onde é que pretendes levar esta outra atividade aqui paralela com jogos de tabuleiro? Pronto, eu sempre fui muito engenhocas, né? A resolver problemas domésticos, pá, coisas, coisas que se avariam, que se partem e quando surgiram as impressoras 3D, pronto, e aqui, olha, reparo no outro pormenor. Eu tenho um canal que só tem lá um vídeo que chama-se Pi Dimensões. O Pi tem a ver com a abreviatura de Pimentela e também tem a ver com o facto de todos os meus colegas me chamarem Pi, porque eu sempre fui um doido por matemática e fui sempre um excelente aluno a matemática e gosto de estar sempre a fazer desafios com contas e para lá e para cá. E até o pi era uma coisa que assenta bem. Para já sou pequeno também, né? Pi. Portanto, uh, eu tenho um canal de YouTube chamado Pi Dimensões. Só tem lá um vídeo. Tem um destaque terrível aquilo. Toda a gente fala naquele vídeo que está lá e só tem tipo, pena de não conseguir fazer mais. Lá está. A pessoa depois tem que direcionar as coisas. Epá, e quando surgiram as primeiras impressoras 3D, foi uma coisa que me fascinou logo. Só que de facto eram impressoras caras, não eram fáceis de manusear, não eram fáceis. Depois começaram a aparecer aquelas do it yourself, né? Que a própria impressora, nós adquirimos, digamos que o modelo básico, e depois a própria impressora, nós vamos com ela construímos componentes para a aperfeiçoar. Pá, isso desafiou-me. Disse, epá, se calhar, olha, eu na altura comprei uma impressora por 250 euros, uh, pronto, a trabalhar, e depois construí as pecinhas para aperfeiçoar, para lhe dar outra, digamos, outra categoria à impressora. Pá, e foi aí que a coisa começou. Comecei por fazer componentes aqui para a minha oficina técnica, porque eu, como trabalho em informática, tenho todos os dias pessoas a virem trazer computadores para eu poder reparar, instalações do Windows, o que é que seja, né? Tenho sempre aqui. E então tenho que ter aqui um espaço reservado para esse tipo de coisas. E com a impressora fui fazendo as gavetazinhas para pôr as peças, os suportes para o telemóvel, fui fazendo esse tipo de coisinhas, pronto, que me iam ajudando. Os puzzles, há milhares de puzzles na internet e até puzzles com alguma categoria, feitos por pessoas que se digam só a fazer isso. Pá, eu tenho centenas deles impressos em 3D, coisas giríssimas, desde o mais simples àqueles complicadíssimos que a gente, eu só o consigo montar uma vez e depois já não consigo desmontar. Entendes que e foi por aí, foi por causa dos puzzles, de tudo isso que eu comecei no 3D. Depois, depois, quando foi a pandemia, eu já tinha impressora mais ou menos para aí há um ano e meio, e lembro-me que portanto, eu tinha comprado a impressora em outubro, novembro, passou-se um ano e no outro, novembro, dezembro, começou-se a falar do vírus e quando entramos em janeiro,
na primeira fase da pandemia houve digamos, uma solicitação muito grande das viseiras, que era um dispositivo que a gente punha com uma espécie de um vidro Uhum. e tinham um suporte. E esse suporte era muito fácil de fazer na impressora 3D. Epá, eu fiz centenas disso para o hospital. Houve até empresas que me mandaram o acrílico aqui para casa, porque sabiam que eu fazia isso com os suportes. Aí foi mesmo, foi na altura em que eu dei mais rendimento, mesmo de facto da impressora, pá, porque, pronto, olha, foi a minha colaboração, digamos, para a pandemia. De facto, depois deixou-se de utilizar tanto as viseiras, foi só mais a máscara, mas fiz centenas e centenas de viseiras, quando pronto, eu já tinha algum tempo de impressora. Claro que com os jogos de tabuleiro, a coisa foi andando e há determinados componentes no jogo de tabuleiro que a gente consegue melhorar utilizando a impressora 3D. Ou seja, tu dedicas-te a basicamente arranjar componentes melhores para alguns jogos que, em princípio, têm componentes que às vezes não são grande coisa. Será isso? Sim, quer dizer, a gente nunca pode desprestigiar o trabalho que foi feito pela pessoa, pelo autor do jogo ou que tenha sido. Mas, por exemplo, moedas em cartão. Pá, eles não podem, ao editar um jogo, eles já são caros, não é? Agora então, cada vez mais, né? Mas eles já são caros. Se eles vão colocar um jogo no mercado que vão ter o cuidado ao pôr umas moedas em metal, logo, até porque até às vezes há diferenciados, né? Há jogos que vêm fechados e trazem cá fora as moedinhas em metal. Há jogos em que mas pagas o extra de ser em metal. Portanto, compreendo perfeitamente que isto é um exemplo, que é o mais clássico, digamos assim, e o que mais me pedem, que são as moedas. Pá, ter moedas de plástico dá outro toque. Não ficam tão caras como são as moedas em metal, não se desgastam como são as moedas de cartão, não é? E é o toque. A gente parece que tem ali algo mais físico, mais parecido com o que é de facto. Portanto, as moedas acabam por ser, digamos aqui, uma melhoria do componente básico que vem com o jogo. Mas isso é só uma das vertentes daquilo que a gente pode utilizar na impressão 3D. Há Ou mais, seja, né? dá para Claro. fazer muito mais coisas, não é? Ou seja, Muito mais. criar mesmo novos componentes que não existem sequer no jogo Sim, sim, base e perfeitamente. levá-lo a outro nível. Perfeitamente, lembro-me, não vou adiantar muito, mas lembro que aí há tempos pediram-me umas sombrinhas para um jogo, Ok. para poderem testar o jogo, não é? Pediram-me umas sombrinhazinhas, só a parte do chapéu, sem cabo, para ver como é que resultava na mesa. Portanto, é uma maneira também da gente poder testar, né? Testar coisas, né? Com pequenas fazer, e aquilo é uma coisa que se faz facilmente e se põe, entre outras coisas. Pois, olha, uma das coisas que eu me lembro de ter pedido foram Os barcos os comboios e os barcos para o sim, braço. e anteriormente os barcos do Imhotep. Exatamente, exatamente. Porque aqueles barcos em cartão, pronto, não eram grande Pois, coisa. ora, E com os lá está, outros, pois, dá ali outro, né? Parece que não é bem o entre a preto e branco e a cores, mas já é qualquer coisa de diferente, é né? uma grande Ter um diferença. barcozinho chato do que ter um barquinho em cima da. Ontem pediram uns para o Manila. Ok. E até te digo, neste momento já há material que se utiliza na impressora 3D que é madeira. Portanto, é possível imprimir componentes em madeira. Os que Isso é eu muito fiz ontem interessante. já seguiram para a pessoa. São barcos, são os barquinhos de Manila, que são até um formato muito simples, e são impressos num material que é madeira, até cheira a madeira e tudo. E dá para ser tratado como se fosse madeira. Muito interessante, muito Não interessante. é aquela perfeição, mas já é muito. Estamos a falar de uma impressora caseira, neste caso duas, elas estão ali atrás. Estamos a falar de impressoras domésticas, não é? Não são impressoras industriais, mas já sai um trabalho ali muito aceitável mesmo. Muito bem. Então, e é uma coisa que tu vais continuar a querer fazer? Ou seja, tu aceitas encomendas, as pessoas podem te encomendar isto? Eu não tenho a divulgação porque eu gosto de cumprir os meus compromissos. E o que acontece é que eu, não tendo
loja, nem divulgação, tenho uma simples páginazinha no Facebook. Todos os dias, vá, todos os dias, não estou a exagerar, vá, mas talvez todas as semanas e haja pedidos estamos a falar também dos inserts, que os Uhum. inserts, digamos que uma maneira prática de arrumar tudo dentro da caixa. Epá, eu não estou a querer, até se não se é que não chego mesmo para tudo, vou aceitando por esta via, digamos, quase direta de Facebook ou de e-mail, vou aceitando aquilo que me vão pedindo, faço uma orçamentação e depois sai. Olha, por exemplo, ontem, não tem a ver com os jogos de tabuleiro, ontem estive a fazer uns porta-chaves para uma garrafeira. Epá, estás a perceber? Se para eu poder, e devido também à minha atividade profissional, para eu poder ter uma coisa consistente e não cair no não cumprir aquilo que me pedem, para já está a correr bem, tenho imensos pedidos, vou manter assim. Se eu vir que o negócio começa a fraquejar, então aí a gente abre um comérciozinho, né? Para chamar a atenção. Essa é a minha Ok. ideia. Mas para já a coisa está muito satisfatória mesmo. Então, e qual é que foi assim o trabalho mais interessante que tu fizeste nestas peças para jogos? Foi assim em madeira ou assim qualquer coisa Mas mais mais interessante, impressionante? Maior quantidade que tenha criado assim uma mudança maior no jogo, assim. não, não, quer dizer, são tudo coisas muito diversificadas e muita coisa, né? Os barcos, as moedas, os insertos. Por exemplo, Epá, não fizeste um Catan todo em 3D, por exemplo. fiz. Ah, ok. Fiz, foi difícil arranjar a normalização Olha, agora estava-me a lembrar do outro, mas já agora termino. Ah, há muita coisa na internet, muitos modelos na internet do Catan em 3D. E aquilo que eu comecei a fazer depois não estava completo, mas por acaso a pessoa que o desenhou acabou por me mandar as peças que faltava, porque ele quis vender. Portanto, ele lançou o isco, lançou só, digamos que Ok. metade do jogo em 3D e depois quis vender. Mas talvez o negócio não lhe tenha corrido muito bem porque eu pedi por e-mail e ele mandou-me os modelos. Só por lhe dizer, é pá, amigo, eu gostava de ter isto completo. Acho que até ele é checoslovaco, ok? E ele mandou-me os modelos, gratuitamente. Eu mandei-lhe foto do que já tinha e disse, agora deixa-me acabar isto. Estava-me a lembrar de que um dos que mais me solicitaram foi as peças para o Terraforming Mars, é verdade. Na Todas as altura, peças? sim, Ou eu fiz vários kits, porque na altura ainda não havia este pacote agora, e por incrível que pareça, lá está a tal história do em casa de ferreiro, espeto de pau. Eu tenho a caixa grande com as peças fabricadas, porque todas as que eu tinha feitas por mim, vendias todas, e fiz assim uns lotes bem grandes. Olha, fiz uns quase a pedido, a pessoa dizia-me, quero estes com a base castanha e os edifíciozinhos a azul. Quero estes com a base mais vermelha escura. Epá, deu-me ao trabalho de satisfazer todos esses pedidos. E foi uma coisa que saiu mesmo mas mesmo muito. imagina, o jogo Tive, é muito tive, um- popular, por isso. tive uma impressora que estava noite e dia a fazer os tilezinhos do mar. Só aquele azul com uma pequena ondulaçãozinha. E depois as outras tinha que fazer quase, porque é um processo demorado, é um processo que demora algum tempo a fabricar, que as peças saiam. E então os outros eu tinha que estar quase a controlar, como é ainda por cima uma impressão a duas cores, onde a impressora até um determinado nível imprimia de uma cor, depois eu tinha que parar a impressora para mudar o filamento para pôr a outra cor, tinha que estar quase sempre a controlar. Mas fiz uma quantidade enorme. Lembro-me para este Natal deste ano, agora o que passou, 2022, fiz dois kits completos, porque, porque em algumas peças vêm da expansão também, das expansões, e fiz dois kits só com o Pro Base, que são 36 de edifícios e 9 oceanos. Portanto, mais aquelas pecinhas, pronto, que são o contador da temperatura, o termómetrozinho, para ficar assim mais bonitinho e tal. Ok, Portanto, muita isso foi coisa, muita Terraforming coisa. Mars. Agora estava-me a lembrar que o Terraforming Mars tinha sido um dos que tinha sido mais solicitado. Pois imagino. Eu realmente com em tridimensionalidade fica com outro aspecto, não é? É, fica muito giro. Epá,
é que de facto o jogo uh, com aquela arte que parece que foi feita à pressa, né? Que juntaram aquilo, foram a um estoque de imagens, pôr lá as imagens, mas depois, olha, disfarçando com as pecinhas em cima do tabuleiro, aquilo acaba por ficar engraçado. Disfarça, né? Disfarça um bocado, disfarça um bocado. Olha, eu só queria acrescentar uma coisa que a gente acabou por não falar, que não tem a ver com jogos, tem a ver com a parte da impressão 3D, que é a vertente com que nós também passámos por aqui, que tem a ver com o seguinte: o 3D não é assim tão complicado quanto isso. Portanto, digamos que um impulsozinho para quem de facto tiver motivado para entrar no mundo 3D, nesta altura há impressoras à venda por a volta de 160 euros, 200 euros, facilmente rentáveis, como com os exemplos que eu acabei de dar. Se eventualmente quiserem negociar ou se eventualmente quiserem produzir coisas para si mesmos. Os rolos do material que é utilizado, que se chama PLA, há outro tipo, mas o mais vulgar é o PLA. Nesta altura anda à volta de, por quilo, anda à volta de 16, 18 euros. Não há uma promoçãozita de 13 euros, 10 euros. E com 1 quilo consegue-se fazer mesmo muita coisa. Naturalmente que para dar um pouco de diversidade convém ter 2 ou 3 cores ou 4, nem que seja só as básicas, o azul, o vermelho, o amarelo e o verde, né? Para ter também alguma diversidade e ter peças. É uma coisa é facílimo de usar. A internet tem montes e montes de sites onde há esses modelos gratuitamente. Existe um fórum no Board Game Geek só dedicado a peças 3D, onde eles têm tudo catalogado por jogos, as diferentes variedades. É só clicar na letra do jogo, aparece-vos a listagem de todos estes jogos e todas as peças que já há feitas do domínio público, gratuita, para quem quiser baixar e poder imprimir. Portanto, e a impressão 3D é uma coisa que não que está disponível, está ali. De facto, não é como a gente imprimir em casa, que pegamos numa folha de papel, temos um documento no computador, clicamos e sai na impressora. Aqui há, digamos que um passo adicional. Nós temos um modelo que temos no computador, que seja esse que seja tirado de outro site, ou então usando aplicações de 3D CAD. Há algumas que são facílimas. O próprio Windows 11 já traz uma ferramentazinha 3D que permite nós desenharmos coisas simples, desenhar um dado, desenhar um meeple, desenhar um cone, o que é que seja, fazer uma caixa para as cartas. São coisas fáceis, são dois paralelepípedos um dentro do outro. Um faz o buraco, o outro faz a parte de fora. É só a pessoa começar ali a praticar. O Tinkercad é uma aplicação que existe online, pronto, gratuita. Portanto, epá, desculpa. Portanto, temos a parte da modelação, não é? Ou com o modelo existente, ou fazendo nós um desenho. Depois há o passo intermédio, que não existe na impressora 2D, que é o que se chama o fatiamento. Portanto, nós temos esse modelo que está desenhado, temos que o pôr neste programa. O que é que este programa vai fazer? Este programa vai fazer as camadas que a impressora vai imprimir, porque a impressora 3D o que faz é imprimir por camadas. Faz uma camada, faz outra, faz outra. Então nós, no programa de fatiamento, é onde nós vamos dizer se queremos com muito pormenor, com pouco pormenor. Né? Uma peça com 4 centímetros, a gente nos 4 centímetros podemos pôr 40 camadas, mas também podemos pôr só 20. Claro que vai-se notar umas linhazinhas, não fica tão perfeito, não é? Mas às vezes, para uma solução de teste só, fazemos o draft, né? Fazemos uma tipo rascunho, imprimimos com menos definição e depois já podemos imprimir com mais definição a forma final. Portanto, é no fase do fatiamento que às vezes está o truque, digamos assim, de ter a peça perfeita. Depois a impressão é muito fácil, porque a impressão é só pegar nesse ficheiro que sai do fatiamento, pôr na impressora. Ela encarrega-se de aquecer e de fazer o percursozinho, de derreter o filamento lá para dentro para fazer a peça que nós lhe enviamos. Portanto, há este percurso aqui intermédio, mas são programas que são extremamente fáceis e até há automatismo. Portanto, não é preciso a pessoa perder muito tempo, a pessoa pode pegar na peça, pôr no fatiador e dizer carrega no botão, quero médium.
Pronto, está feito, não é preciso preocupar-se. E depois, no ficheirinho, é pôr na impressora. A impressora pode ser ligada diretamente ao computador como uma impressora convencional, ou então ela tem lá um leitorzinho de cartões e o que nós fazemos é pomos o ficheirinho nesse leitorzinho de cartões e encaixamos na impressora. Portanto, aí também o processo é extremamente simples. Portanto, queria acrescentar isto, já que a gente falou tanto na impressão 3D, queria acrescentar, portanto, há estes três passos, que é a modelação, o fatiamento e a impressão. Portanto, há um passo adicional, mas não é nada de muito transcendente, é uma coisa prática e que se faz com alguma facilidade. E há milhares e milhares e milhares de modelos, às vezes até com cartas com livros, cartas sem livros, aquelas caixinhas, mesmo para arrumar dentro da própria caixa, ter uma outra caixa, epá. Portanto, quem quiser arriscar no 3D, sinta-se à vontade e se eventualmente tiverem dúvidas, podem perguntar que eu ajudo, quer dizer, não me custa nada, né? Então, e agora chega aquele momento em que eu normalmente também pergunto às pessoas, não é? Quais é que são os seus jogos preferidos? Tens aí alguns que queiras referir? Pronto, já sei Tenho que muitos, O Concórdia não vai aparecer, não é? tenho muitos que eu queria referir, até porque, repara, eu não sei se reparar, eu nunca fiz nenhum top no meu canal, mas agora vou começar a fazer. E vou começar a fazer. Porquê? Porque é que eu não fiz um top? Eu não fiz um top porque os meus jogos favoritos dependem do ambiente com que eu estou disposto a jogar. Olha, vou-te dar um exemplo. Quando foi a este ano as Olimpíadas dos Jogos de Tabuleiro, na Inglaterra, eu tive cá o grande campeão, o Ricardo Jorge Gomes, em minha casa a fazer um estágio. Ele veio cá para casa e abancou aqui em casa, 4 dias, vamos treinar os jogos que ele ia competir. Mas, para quebrar um pouco o ritmo, nós íamos, depois das sessões, várias sessões que fizemos, jogámos 72 jogos nesse período de tempo, para quebrar um pouco as sessões, íamos jogar aqueles jogos que a gente gosta. Portanto, tudo depende do ambiente no momento. Se tivéssemos só os dois, escolhíamos uns jogos. Se tivéssemos que o resto do pessoal quisesse jogar, escolhíamos outros jogos. Portanto, para mim, um top também depende disso. O top depende do. Claro que há jogos que são aqueles que eu mais gosto, não é? Mas como nem sempre tenho disponibilidade de jogar, às vezes nem falo nisso só para não ficar triste. Digo assim, epá. Mas posso dizer, olha, a solo, um dos jogos que eu até foi um pouco renitente inicialmente, mas que me conquistou agora, que me conquistou mesmo, que eu acho que quem fez aquilo teve uma trabalheira tremenda e o jogo está espetacular, é o Sétimo Continente. Ok, Eu, por acaso, nem tenho o jogo original. Eu comprei aquela caixa que eles mandaram, porque quem comprou a primeira entrada no Kickstarter, as cartas não vinham com as cores todas bonitinhas, e eles mandaram um conjunto de cartas para essas pessoas que fizeram a primeira entrada no Kickstarter. E o pessoal estava a vender. Eu comprei as cartas todas do Seven Continent por 10 euros. Está aqui ao lado, tenho o Seven Continent, 10 euros. Só tive que fazer, uma caixinha em plástico, todas bonitinhas para ele, claro. e arranjei também os separadorzinhos para separar as diferentes categorias das cartas. E neste momento, fiz o imprimir dois bonequinhos para servirem dos tokens do próprio jogo. Portanto, aquilo não tem mais nada. Tem os dados também. Portanto, digamos, e foi um jogo que eu até não, mas depois de jogar, epá, o jogo é interessantíssimo. Eu nunca esperei, de facto, o que é que está ali. Aquilo é muito bom. Sete Continente foi aquele que eu, digamos, que nesta altura está como solo à frente, e o Gloomhaven Giants of the Line. Porquê? Porque o Gloomhaven, achei que aquilo era uma coisa com um preço disparatado, caríssimo, grande, enorme, e esse cara nunca o ia jogar. E este, por incrível que pareça, como aquelas primeiras 5 sessões iniciais nos dão uma aprendizagem do jogo, é pá, cativou-me de uma maneira pá, que parece que me ensinou-me a jogar. Acho isso tão interessante. Achei isso tão interessante que acabei por dar valor ao jogo só mais por isso, porque pronto, não é um jogo que tem um alinhamento, que tem um seguimento, porque digamos, cada missão é quase que independente da outra, não há ali
Mas é giro, É, é um desafio, é é um quase um desafio. puzzle, não é? É um puzzle, Cada é um munição é um desafio. puzzle. É engraçado. Portanto, esse é só. Se tivermos a dois jogadores, já iria mais para o Seven Wonders Duel, que é um jogo que eu adoro, ou para o velhinho Exploradores, que Lost Cities, né? Que foi aquele que fez, digamos, que me chamou, que me lá de trás, vem lá de trás, e esse jogo ficou para mim sempre, é um jogo tão simples com aquelas cartas, aquele embate ali, Social Token, que é de onde ele é a origem. E ultimamente joguei um jogo que eu fiquei maravilhado e que parece que já anda aí nas bocas do mundo, que é o Beer and Bread, e que eu acho aquilo fantástico. É tão giro. Nós com uma carta conseguimos escolher entre três opções que essa carta tem. Achei interessantíssimo. Portanto, a dois jogadores, eu nesta altura, Seven Wonders Duel, Beer and Bread, e nunca esquecendo o velhinho Lost Cities ou Exploradores ou o Chosen Token, que é esse aí. Para um ambiente familiar, repara, isto são quatro tops, mas pronto. Sim, sim, é mesmo para, isso, um, perfeito. para um ambiente familiar, por incrível que pareça, e como foi um jogo que foi enraizado aqui na casa, o Agrícola, Uhum. e eu digo que é familiar, porque a minha sogra é uma pessoa, ela foi professora primária, portanto também não tem grande dificuldade. Ela numa noite aprendeu a jogar Agrícola. Claro que nós jogámos primeiro sem as cartas, e depois Uhum. é que introduzimos as cartas. Tem que ser também, tem que ser aos poucos para a pessoa ficar conquistada pelo jogo. E agora, quando jogamos, já jogamos sempre com as cartas e com diferentes decks de cartas que tem. Por exemplo, o capa é espetacular, que as cartas andam passado uns para os outros, aquilo é giríssimo. O Agrícola jogado assim. Tivemos cá em casa uma menina finlandesa, logo nos primeiros dias, nem sequer ela sabia falar mal inglês, e a gente pôs lá a jogar Agrícola, portanto eu considero que que o Agrícola para nós é um jogo familiar. Eu sei que isto pode não parecer, mas é. E a gente conseguiu pôr, é um jogo interessantíssimo, é um jogo apertadinho, ali apertadinho, pá, com a comida, com aquelas coisas todas, mas é para mim, é uma maravilha esse jogo, é uma maravilha. O Cascadia, que surgiu, mas o Cascadia está prestes a ser destornado. Ah, é? O Cascadia, sim, cá em casa, pelo Caldera Park, porque eu acho que o Caldera Park é um bocadinho, um nível um bocadinho a seguir. É também do Kramer e do Azul, o Elzing, okay? Como é que ele se chama? Pronto. Essa dupla, Kisling, este, Kisling e Kramer, epá, o Caldera Park tem ali umas nuances que eu acho mais interessantes e tem uma interatividade muito maior. Acho eu, hein? Eu ainda não disse está destornado porque a gente ainda só jogou duas vezes ao Caldeira Park. Aliás, eu tenho um unboxing feito há que tempos e ainda nem sequer publiquei o vídeo desse unboxing, já está gravado. E nós, quando abrimos, fomos logo jogar e acho giro, porque é uma pessoa é que escolhe. É a minha vez, eu vou escolher. Todos têm que ir buscar ursos. Todos têm. Epá, eu acho aquilo interessantíssimo. Enquanto que num outro, nós temos num lote de peças para escolher, a mecânica é quase a mesma, mas tem ali umas nuances que eu acho mais interessantes. Pronto. Familiar. Por fim, o Everdell. é Pá, ainda o como Everdell, familiar, como familiar. como familiar. O Everdell, eu acho, é um jogo que é assim, a gente não começa com zero e fazemos crescer aquilo. Nós fazemos, pomos aquilo tudo a andar. Pá, eu acho giríssimo. Aqui em casa, a primeira vez que jogámos, ficámos encantados. Acho que jogámos três vezes de seguida. E não tínhamos as cartas em português. Tínhamos uns pass-upzinhos metidos para facilitar nas primeiras vezes, depois já não precisamos dos pass-ups, já percebemos aquilo em inglês, mas só para a gente ir entendendo. Estás a perceber a técnica, né? Para conquistar, é que às vezes para conquistar o meu pessoal aqui tenho que fazer coisas, pôr coisas que sejam fáceis de entender logo, né? Senão depois eles desgostam logo. Se calhar o azar do Concórdia está aí mesmo, não é? Porque a primeira vez que jogámos, as cartas eram em inglês ou francês ou o que era, e cada vez que a gente pegava numa carta para interpretar qual era o papel que estávamos a fazer, tínhamos de estar quase que a ler aquilo. Agora já tenho a versão em português, um dia destes vou retomar e vou-lhe dar outra hipótese. Porque Acho que fazes bem porque é um grande ofereceram-me jogo. ofereceram-me um Concórdia em português. É um grande jogo. Portanto, e como aquilo tem, as cartas têm muito texto por cada um dos papéis que nós vamos interpretando, Uhum. portanto, eu falo isto do Concórdia, mas acho que é de facto um bom jogo, não é? Tipo, foi uma má experiência, que já é para aí na terceira vez. Mas pronto, não interessa, passamos à frente. Neste momento estamos a falar do Everdell, que eu acho também é um jogo que tem algum texto, mas é um jogo que é fácil de introduzir e a gente joga bem em ambiente familiar, é muito giro.
É giríssimo. Com tão pouquinha, aquilo tem ali, pá, não temos nada, e depois vamos construindo, vamos acrescentando, e com uma jogada a gente consegue ir buscar mais um, e buscar mais uma casinha, ou mais uma carta, né, que interpreta um lugar, outra que interpreta um personagem, é pá, acho que é giríssimo. Depois, jogos que eu gosto mesmo de jogar, não esquecendo nunca o Terraform Mars, eu adoro jogar Terraform Mars, acho que é fantástico, eu adoro o Terraform Mars. Tu não experimentaste Terraforming Mars pela primeira vez na Augusta Cona? Não, não, eu já conhecia. Eu levei Ah, para. Eu levei para o Pedro poder jogar o Terraform ok, Mars. então foi isso, então foi isso. Pois, porque, e Que eu tive a lembro nos explicar, cruzámos no corredor e te- estávamos a falar disso e tal. e tive a explicar a ele como é que se jogava o Terraform Mars, que a gente já sabia. Nessa altura já estávamos conquistados pelo Terraform Mars. Terraform Mars, um que dizem que é derivado, que não vale nada, que não presta, mas é igual e tem, não sei o quê. O que é evidente é que se calhar não é só a minha opinião, mas muita gente tem a mesma opinião e o jogo está nos tops, o clássico, já é clássico, né? O Ark Nova, né? Pá, acho que o jogo, não sei, pode ser Quem uma é, mistura de vários, quem pode é que ser diz que porque não presta? Quem é que diz que não é presta? pá, ainda ontem vi alguém num debate na internet a dizer que não, que aquilo era uma mistura de vários jogos e não sei o quê. E não são todos? Pois, eu gosto muito, eu Não são, gosto, eu não gosto, são todos mistura de outras coisas? eu gosto. Para Nós é mim, que às vezes não conhecemos as outras coisas. claro, claro, para mim tem um pequeno defeito que é o tempo que demora. Sim, é longo, de facto é. Porque é um jogo ágil, a gente não é preciso grande coisa, é um jogo que a gente agiliza facilmente, porque a gente, quando chega à nossa vez, temos aquelas 5 ações e escolhes o que é que vais fazer e a evolução que vais a partir daquela jogada que fazes, mas depois, primeiro que aquilo que se cruze, pá, às vezes está ali um bocado emperrado. Pronto, Ark Nova. Por fim, uma referência a um que também poderá ser destornado ou não, que é o Ghost Western Trail. Ok. Eu gostei muito do jogo, gosto muito do Ghost Western Trail, eu chamo-lhe o jogo das vaquinhas. Agora tenho o Argentina, ainda não tive tempo suficiente para o poder explorar, mas apercebi-me que no Gate Western Trail Argentina tem ali alguns pormenores que poderão ultrapassar o básico, o clássico o inicial de Great Western Trail. Também é um jogo que tem algumas misturas de algumas mecânicas provenientes de outros jogos do mesmo autor, mas acho que é um jogo que para mim tem uma piada terrível. É um jogo até tem algum tema, porque nós andamos ali a transportar as vacas, a atravessar o país para carregar as vacas, para depois as entregar, digamos, e neste caso até com a Argentina já podemos ir além mar, portanto, temos portos para entregar, temos os barcos para poder entregar. No inicial, aquela entrega a básica às vezes não resultava muito bem, tanto que eles lançaram a expansão que alargou um bocadinho o mapa ferroviário na parte superior do tabuleiro para dar outra dinâmica no momento das entregas. Talvez essa mistura, portanto, esses dois conjuntos. Eu só tenho o básico. Já joguei com expansão, mas só tenho o básico. Mas eu acho que enraizado só numa caixa, logo, o Guest Western Trail Argentina, se calhar é mais fácil, tem mais coisinhas que vai se tornar portanto, o meu top 3 de jogos em si, Terraform Mars, Ark Nova e Great Western Trail. Pois há muitos que estão ali em quarto lugar. Eu por acaso também tenho o Great Western Trail, o argentino encomendado, ainda não me chegou, mas pareceu-me que é capaz de ficar melhor que o outro, Sim, pelas possibilidades que tem, pelo facto de terem os agricultores, não é? Quando andamos a transportar as vacas, liberta ali exatamente. mais umas Sim. quantas opções, enquanto o outro tinha apenas as aldeias índios e alguns obstáculos, que no fundo eram obstáculos, não era mais Claro, sim, nada, sim, aquilo é só para pagar e só para. só Ainda para por cima, é gastar. um jogo que, mesmo que, se tu fizeres uma boa gestão, não, podes ultrapassar sem pagar. Pois, Né? e Não é um este jogo que nos suposta, aperte, não é um jogo que não aperta com. Né? Não cria aquela ansiedade. é isso, e Aprendi este esta. supostamente dá-te mais opções, não é? Que é interessante. Sim, sim, Para fazeres exatamente. mais com o que tens, o que é bom, Exatamente. acho eu. Muito bem, muito bem. Eh, já estivemos aqui acho que longa conversa, já vamos aqui perto de 1 hora. Acho que está aqui um bom tempo para rematarmos. E agora, como sempre, também eu pergunto a quem vem aqui falar comigo se querem livremente falar de alguma coisa que não tenham falado, sem ter que estar aqui a obedecer aqui este meu interrogatório chato. Portanto, se quiseres partilhar alguma coisa, força, é agora. Só tenho a dizer que acho que a comunidade de jogos de tabuleiro em Portugal está em crescendo
e que estou cada vez a gostar mais disto e noto que as editoras também estão cada vez com um gosto mais refinado, têm saído coisas bastante boas e interessantes e é um mercado que está em proliferação e mesmo os próprios autores dos jogos, assim como as próprias produtoras, têm, nesta altura, noto que têm um diálogo muito mais aberto, antes parece que não era bem assim, mas agora convidam-nos para diferentes eventos, falam connosco, trocam ideias connosco, e que é uma comunidade interessantíssima. E acho que isto é um valor muito positivo para, para os jogos de tabuleiro em si, né? Também acho que sim, nota-se uma diferença brutal nos últimos anos. Sim, Ou sim. seja, há 10 anos não era nada assim, não Pois era não. mesmo nada assim. Não, não. Ou seja, nós hoje já começamos a receber alguns dos grandes títulos editados cá, não é? Sim, E as próprias editoras até já têm mais funcionários, mais colaboradores, mais escala, mais tudo. É realmente sim, sim. é interessante ver isto, ver uma diferença brutal naquilo que é o crescimento. E apesar de tudo, Portugal é muito pequenino ainda em jogos de tabuleiro, portanto, Pois é. comparado com outros países. Por exemplo, aqui ao lado da Espanha é gigante na quantidade de editoras, lojas, jogadores e Sim, por aí sim, sim. fora. E mesmo assim, Espanha não é muito grande comparado com outros países. Pois, são mercados diferentes, né? Por isso, a perspectiva acho que é continuar a crescer e acho que existem também muitas pessoas que estão a contribuir para isso de muitas e diferentes formas. E parece-me que no futuro vamos ter aqui também uma. Se calhar nunca seremos tão grandes como os outros, mas se calhar vamos ter uma escala que, se calhar há uns anos seria inimaginável Sim, pensar que sim. poderíamos lá chegar. Um, e eu digo isso também porque das coisas que vou fazendo, se há uns anos, quando falava disto em contextos diretos ou indiretos, quase ninguém sabia do que eu estava a falar, agora já não é bem assim. Pois é. Agora as pessoas já ouviram falar de um Catan, de um Carcassonne, já viram assim um jogo um bocadinho diferente, já viram aí uns eventos e umas coisas e acho que temos aqui noções de, eu penso em uma noção que o futuro vai ser melhor do que tem sido até agora. Uhum. Eu também acho. Eu também acho. E pronto, queria-te agradecer teres vindo aqui ao canal para esta conversa que já estava para ser feita há imenso tempo e eu no início até estava a brincar, mas a culpa é minha porque eu é que não estava a conseguir marcar isto, mas finalmente conseguimos ficar, fazer aqui esta conversa e ficar aqui com um registro para depois ficar disponível para quem queira então Claro. assistir aqui à Eu conversa agradeço imenso o convite. e espero que as pessoas depois também, quem não conhece, mas eu acredito que quase toda a gente que vê aqui o meu canal também conhece o teu, que vão visitar e vão seguir e vão acompanhar também o teu trabalho. Vai haver novidades, vai haver novidades. Ok, boa, boa, boa. Muito bem, então, olha, despedimos-nos, vemo-nos por aí. Vens à Leiria Cona? Vou, claro. Ok, muito bem, Vou para então, lá uma semana antes. é lá, é lá. Exatamente. Se for preciso ajuda na montagem, já disse ao pessoal lá da Spiel, se for preciso ajuda, eu vou lá ajudar a montar aquilo, que eu vou para lá Mas uma ó, semana antes. olha que uma semana antes aquilo não tem jogos, aquilo não tem lá nada. Eu sei, não vai mal, mas eu levo os meus. Eu levo os meus. Ok, ok. Então, olha, podes vir aqui aos encontros dos Board Gamers de Leiria, na semana anterior. Pode se ver, pode se ver. Já que vens com tanto tempo, olha, aproveita. À sexta-feira temos lá os encontros. Então, Pode se ver. pronto, foi um prazer ter-te Muito aqui e obrigado. vemo-nos na Leiria Cona, então. Claro. Obrigado. Então vá, Boa noite. Deus. Obrigado. Tchau. Pronto, para.